Bom dia, quinto ano! Olha onde aprovei hoje para poder gravar essa aula para vocês. Vai ser super legal. Você já parou para pensar na quantidade de movimentos que a gente realiza todos os dias? Andar, sentar, correr, dançar. Mas também tem aqueles que não dependem da nossa vontade, que são involuntários, como o nosso processo digestório, os batimentos do nosso coração. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o corpo em movimento. E as estruturas envolvidas nessa movimentação são os ossos e os músculos. Eles realizam uma ação conjunta para poder a gente conseguir se movimentar. Primeiro, então, a gente vai falar sobre os músculos, tá? Que podem ser de três tipos. Músculos esqueléticos ou estriados, que são aqueles de controle voluntário, aqueles que dependem da nossa vontade, como por exemplo, eu quero levantar o meu braço, eu posso, depende da minha vontade. Eu quero andar, eu quero sentar, eu quero correr, então é esse tipo de músculo aqui, tá bom? Depois a gente tem os músculos lisos, que são de controle involuntário e que não dependem da nossa vontade. Esse tipo de músculo, ele recobre geralmente as paredes dos nossos órgãos que trabalham sem a gente ficar se preocupando que eles têm que trabalhar. Como, por exemplo, os nossos pulmões estão respirando o tempo todo, independente da minha vontade, né? O meu estômago, todos os órgãos do meu sistema digestório estão trabalhando, fazendo a digestão, independente da minha vontade. Então, isso são os músculos lisos. E temos o terceiro grupo, que é o músculo cardíaco, o próprio nome já diz, né? Aquele músculo que recobre o coração e ele possibilita que o nosso coração fique lá, né? Contraindo, relaxando e bombeando sangue para todo o nosso corpo. Bom, ainda sobre os músculos, eles recobrem completamente o nosso esqueleto. Então, aonde tem os meus ossos, pode ter certeza que ele está recoberto por algum músculo. Eles estão localizados logo abaixo da pele. Nós estudamos no capítulo anterior, lembra? A pele, estudamos também as camadas da pele, a derme, a epiderme, a hipoderme. E aí, logo abaixo dessas três camadas, começam os músculos que vão recobrir todo o nosso esqueleto. Ah, detalhe, os músculos, sabia que eles gostam de trabalho? Quanto mais eles trabalham, mais fortes eles ficam. Por isso que às vezes quando a pessoa fica muito na academia, né, estimulando os seus músculos, elas ficam fortes. Porque quanto mais você trabalha o músculo, mais ele vai se desenvolver. Os músculos, ele tem uma diferençazinha dos ossos, que a gente vai falar de ossos daqui a pouquinho. Os ossos não, mas os músculos a gente tem a mesma quantidade. Desde quando que a gente nasce até a gente morrer, é a mesma quantidade de músculo que a gente tem, tá? Eles representam 40% do peso do nosso corpo. Então, 40% de quanto eu peso, né, lá na balança é de músculo. Por isso que às vezes pessoas muito fortes, né? Às vezes ela tem um peso bem elevado e nem são tão gordas assim, né? A gente tem exemplos de atletas aí do judô, por exemplo, que tem o índice de massa corporal muito elevado, mas por quê? Porque ele é muito forte, ele tem muita massa muscular e isso altera bastante no nosso peso. E em média, a gente tem no nosso corpo 650 músculos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ossos, né? Como a gente já viu, os ossos e os músculos têm uma ação conjunta, tá? Então, os músculos esqueléticos são responsáveis, junto com os ossos, de grande parte do movimento que a gente realiza. Sobre a quantidade, né? Que a Pro disse que os músculos têm 650 durante toda a nossa vida, mas os ossos não. Os ossos, a gente tem 206 ossos na fase adulta, mas os bebês nascem com muito mais ossos. Uai, mas por que será? Porque os ossos deles não estão completamente
consolidados e nem formados, não estão rígidos ainda. Então, a partir do momento que vai crescendo, que vai se desenvolvendo o corpo do ser humano, esses ossos vão se consolidando. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com os bebês, né? Principalmente na região do crânio. Já repararam que às vezes a gente vai pegar um bebê e a mãe fala: cuidado, cuidado com a cabecinha, cuidado com a moleira. Então, porque os ossos do crânio, só com o passar do tempo que eles vão fechando. Pro, e por que esses ossos não são já não nasce tudo certinho, tudo fechado? Principalmente por conta do parto. Ele precisa, né, o parto normal, o parto natural, ele precisa que esses ossos se encaixem, se apertem um pouquinho para que ele passe no canal vaginal, para que consiga nascer. E aí depois ele vai se consolidando. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho da função desse esqueleto, né? Que a gente já sabe que toda a movimentação é uma ação conjunta com os músculos esqueléticos, mas nós também temos a de sustentação. Olha, a nossa coluna vertebral é que dá sustentação ao nosso corpo. E aí a gente precisa dela. Vocês já pararam para pensar que se a gente não tivesse os ossos, se fosse só músculos, a gente ia ser um monte de carne caído ali no chão, né? Agora, como a gente tem um esqueleto para sustentar esses músculos, a gente consegue ficar nessa posição. E também temos a função de proteção. Os ossos, eles protegem os nossos órgãos vitais, os nossos órgãos que são muito importantes. Como, por exemplo, ó, no crânio, aqui, olha, ele protege o nosso encéfalo, um conjunto de cérebro, cerebelo e bulbo. Então, o nosso encéfalo, ele é protegido pelo nosso crânio. Vocês acham que quem inventou o capacete da moto, não tem? Dos carros de corrida, se inspirou em quê? No nosso crânio, né? O capacete, ele protege o crânio também, e o crânio protege o encéfalo, tá? Então, ele funciona como um capacete, o nosso crânio funciona como um capacete de proteção para o nosso encéfalo. E a gente tem outro exemplo aqui do tórax, né? Que tem no módulo de vocês também. Aqui, olha, formado pelas nossas costelas, pelo osso externo, ele protege os nossos pulmões e o nosso coração. Então, ele também tem essa função. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as articulações. As articulações que permitem o nosso movimento. Como, olha, aqui do nosso cotovelo, do nosso punho, da nossa coluna vertebral. E as articulações, elas podem ser móveis, semimóveis ou imóveis. Quais são as móveis? São essas que permitem maior liberdade de movimento, como joelho, tornozelo. Vocês conhecem aquela brincadeirinha antiga chamada de queda de braço? Chama alguém aí da sua casa e brinca dela para você ver. Quais são as articulações que a gente usa numa queda de braço? Depois você responde para a Pro, viu? A gente tem as semimóveis, que têm movimentos limitados, como por exemplo da coluna vertebral. Ah, mas aí vocês vão falar, poxa, Pro, mas e aqueles contorcionistas? Aí são exceções, certo? 99% das pessoas comuns, como nós, tem um movimento limitado na coluna vertebral, né? Ela faz um pouco de movimento para frente ou para trás, mas nada muito além disso. E temos também as imóveis, como por exemplo dos ossos do crânio, que elas têm as divisórias, que a Pro vai mostrar para vocês daqui a pouco, mas ela não se move, tá bom? Outro detalhe importante sobre as articulações: prática de exercícios físicos. Eles são muito importantes, porque eles estimulam as articulações e também retardam o enrijecimento que vem nas articulações com o passar dos anos, com a chegada da idade. Bom, lá na página 304 do seu módulo, tem aí um esqueleto e o nome de alguns ossos para você colocar no lugar, que você vai pesquisar aí, pode ser na internet, pode ser em livros, para você conseguir realizar essa atividade. Mas a Pro já vai mostrar para vocês aqui algumas dessas coisas que a gente comentou, né? Nós temos aqui, por exemplo, um crânio, olha.
Olha aqui a articulação que eu falei com vocês agorinha mesmo. Olha aqui as divisórias, tá vendo? Essas aqui, elas não se movem, tá? Por isso. Ah, Pro, mas tem a mandíbula. Sim, ó, a mandíbula, ela é móvel. Agora, essas aqui de cima não, tá? Bom, agora a gente vai falar de um conjuntinho de ossos, olha, que é formado aqui pela escápula, pela clavícula, pelo húmero, pela ulna e pelo rádio, que são os ossos que formam aqui o nosso braço e antebraço. E além daqui do esqueleto, a Pro tem eles aqui de verdade para mostrar para você. Olha só, olha a nossa escápula aqui. Essa é a nossa escápula direita. E a escápula, ela tem uma articulação, ó. Olha como que tudo se encaixa com o húmero, que é esse osso aqui do nosso braço. E ela também terá uma articulação com a nossa clavícula, tá? Esse ossinho que fica aqui. E aqui, olha, nos ossos do braço, nós temos o húmero, que é esse osso maior. E olha só que interessante, gente. Olha aqui a articulação do nosso cotovelo. Olha como tudo se encaixa perfeitamente. É um tipo de articulação tipo dobradiça, tá? Tipo aquela dobradiça da porta. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então aqui nós temos, ó, o húmero, a ulna e o rádio, que é esse ossinho aqui, ó. Lembra assim, rádio, antena? Então esse ossinho de cima aqui será o nosso rádio. Esse aqui a nossa ulna, que formam o antebraço, e aqui que forma o nosso braço, o húmero. Bom, agora a Pro vai mostrar para vocês o osso externo, olha, e as nossas costelas, tá? Ah, tem um detalhe, hein? Externo, que é o nome do osso, é com S. Agora, externo, que a gente fala, vamos lá na área externa, é com X, tá? Não pode errar, hein? Com S é o nome do osso, com X significa que é lá fora, tá bom? Então, aqui nós temos, fica nessa posição. Bom, agora a gente vai falar de um grupo de ossos do membro inferior, né? Agora mesmo a gente falou do membro superior e agora a gente vai falar do membro inferior, que tem aqui, olha, um dos ossos da pelve. Nós temos aqui o fêmur, ó, que tá aqui. Nós temos também esse ossinho aqui, será qual é, hein? Sabia que esse aqui é o nosso ossinho do joelho? É a patela, ó, ele fica aqui. Olha ele aqui localizado no nosso esqueletinho, tá? E nós temos aqui a tíbia, que é esse osso mais grosso, e a fíbula, que é esse mais fino. Olha só, e falando de articulação, olha que articulação legal que tem aqui pra gente poder ver. Olha só. Viu como que se encaixa direitinho? Aqui é a articulação do nosso osso da bacia, né? Da nossa pelve, com o nosso fêmur, que é esse osso grande aqui da nossa perna. Bom, aqui a gente tem também mostrando todos os nossos músculos. Olha quanto que a gente tem. Como a Pro falou, né? Eles recobrem todo o nosso esqueleto. Bom, agora a gente vai conhecer um exemplo, né? Como eu disse, a dobradiça da porta, que parece com uma articulação, né? Como, por exemplo, essa aqui do nosso cotovelo, que a gente usa na brincadeira da queda de braço. É esse tipo de articulação aqui, olha. Modelo de dobradiça, que faz esse movimento. Bom, como a gente falou, todos os movimentos voluntários, né, que dependem da nossa vontade, que a gente executa, até mesmo o ato de falar, depende de uma ação conjunta entre os ossos e os músculos. Lembra que a Pro falou que todos os nossos músculos recobrem o nosso esqueleto? Mas como que eles são ligados uns aos outros? Aqui, ó,
Através dos tendões. São os tendões que unem os ossos aos músculos. E como que realizamos os movimentos? Simples, ó, os tendões, né, que unem os músculos e os músculos puxam os tendões e os tendões puxam os ossos. E assim a gente consegue realizar o nosso movimento. Por exemplo, olha, flexão e extensão do nosso braço. Na brincadeira da queda de braço, por exemplo, quando a gente quer mexer aqui, ó, com o nosso bíceps e o nosso tríceps. Esse movimento é enquanto um relaxa, o outro contrai. Eles são o que nós chamamos de músculos antagônicos, ou seja, eles têm funções contrárias. Para um relaxar, o outro tem que contrair. Por exemplo, quando a Pro faz isso, ó, eu estou contraindo o meu bíceps e estou relaxando o meu tríceps. E quando eu faço isso, eu estou relaxando o meu bíceps e contraindo o meu tríceps. Outra coisa que a Pro queria comentar com vocês é sobre a cartilagem nas extremidades. Todos os nossos ossos, eles têm nas extremidades uma cartilagem, olha, que dá pra gente perceber aqui. Para que existe essa cartilagem? Para poder não ter o atrito de um osso com o outro. Lembra que eu mostrei para vocês a articulação, por exemplo, aqui da pelve com o fêmur? Então, para um osso não ficar se esbarrando no outro, causar dor, causar desgaste, existe uma cartilagem para fazer essa proteção. E uma última coisinha que eu queria falar com vocês. Os tendões ligam os ossos aos músculos. E quem liga os ossos aos ossos? Os ligamentos. Ó, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijinho e até a próxima!